Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência. Há um fogo esperando por baixo do medo e da pressa. Não grita, não destrói, só arde o que já não interessa. É o fogo que move o tempo, que acorda o silêncio e o chão. Não quer templos nem aplausos, quer verdade, quer pulsação. Há quem fuja do calor e se abrace às cinzas antigas, mas há quem queime por dentro e refaça a própria vida. Caríssimos e caríssimas, mas vamos olhar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Estamos no capítulo 12 de São Lucas e a gente está quase no finalzinho, não é isso? E primeiro a gente passa nesse Evangelho de Lucas sempre olhando para tudo aquilo que Lucas tenta trazer para a gente. Traz desde o nascimento de Jesus, a sua concepção, até sua morte e ressurreição. E Lucas ainda vai dar para a gente ainda a parte 2, que é o Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho da Igreja. Mas olhando para a realidade, primeiro, a gente já viu aí que o conflito lá na Câmara sobre a questão das escalas 6x1, a gente é contra essa escala 6x1, tem lá deputado que vota contra o trabalhador. Eles votam contra o trabalhador, votam a favor da escala 6x1. E também a gente fica indignado que você vai ver quem deputados são esses, são deputados ligados a tal família, né, pátria e Deus. Porque se ele fosse a favor da família, ele ia certamente votar para que o trabalhador não trabalhasse 6 dias na semana, mas apenas 5. A escala 5x2 seria para o trabalhador ter um dia para a família, ou mais um dia para a família. Mas parece que a Câmara entende errado. E também eu estava lendo a rede social sobre a história do professor que foi agredido na escola por um pai de uma aluna. Vi o título da matéria e falei, poxa, como é que um pai agride um professor? Com todo respeito, na graduação que eu tenho, na graça que eu exerço, a gente fica indignado se a gente só ler o título da matéria. Mas depois eu fui ler a matéria como um todo e continuou a mesma crítica, né, que o pai agrediu o professor. Tudo bem, passou. Hoje, pela madrugada, rodando na minha timeline, encontrei um vídeo de uma jovem falando quem era o professor. Quem era o professor? Um camarada que usa a palavra de baixo calão com o aluno, um camarada que é ditador, tem um canal chamado Professor, sei das quantas lá. É um cara que estava lá no cercadinho de Jair Messias Bolsonaro. Então já começa por aí. Estava no cercadinho de Jair Messias Bolsonaro. E também é o camarada que fez um churrasco dentro da escola para celebrar a vitória do ex-presidente atual presidiário, Jair Messias Bolsonaro. Quando eles falam da escola sem partido, não é sem partido, é plenamente com o partido deles no poder. Então, ele usou um pouco de pressão no pai da aluna, o pai da aluna veio e desceu-lhe o sarrafo. Só que o pai da aluna foi levado à delegacia. E ele, ao sair do conflito, ele ainda filmou os alunos, porque ele tem canal no YouTube, para poder debochar dos alunos. O professor que usa o termo professor opressor, professor que tenta bancar o general com o aluno, dizendo que isso é educação. Gente, educação não é adestramento. Eu, quando fiz a matéria lá chamada psicologia, né, pedagogia da psicologia, a gente lembra muito bem que a gente aprendeu que o ser humano era um ser em construção. O ser humano ele tem valores que já vêm de casa. Por isso a educação vem de berço. Aí o outro brinca comigo. Como é que não vem de berço? Eu fui criado em rede. O outro, como é que eu venho de berço? Eu dormia no chão. E aí por aí fora vai as piadas sem graça, mas a educação vem da família. E o professor ele usou de violência com a aluna antes do pai usar de violência com ele. Isso nada explica. Dentro do Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 12, 49 a 53, Jesus fala claramente, eu vim trazer fogo ao mundo. Eu vim trazer fogo à terra. Jesus, quando fala trazer fogo, não é um fogo simplesmente, é o fogo que vai iluminar, que vai dar para a gente plenos
consciência de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Jesus hoje ele deixa bem claro no início do Evangelho que ele vai ser batizado com batismo de sangue. E ele diz, estou ansioso. O tradutor aqui diz ansioso, mas eu peguei o texto pesquisando pela madrugada, eu vi lá, estou preocupado até que isso se cumpra. Quando temos algumas obrigações a cumprir, um processo, sei lá qual for, até uma entrevista de trabalho, e a gente vê, fica ansioso, fica preocupado. E Jesus está preocupado aqui. E Jesus, quando está preocupado, ele começa a dizer, olha gente, eu vim aqui porque eu vou ser um sinal de divisão. Alguém disse que esse evangelho aqui é o evangelho que cria o Botafogo, né? Jesus fala, eu vim botar fogo no mundo. E ele diz que, devido à presença dele, vai haver divisão. Hoje, diante de milhares de igrejas no mundo, e igrejas que não respeitam as religiões de matriz africana, ou não respeitam outros grupos, igrejas que pastores se acham donos da palavra de Deus, ou donos do evangelho, donos da boa nova, donos de tudo. Isso é divisão. E a divisão aqui Jesus coloca, deixa bem claro, porque o termo que ele usa, 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Repare bem que ele sempre coloca uma totalidade de um lado, a totalidade do outro. Ele é o número 5 aí, lembrando a primeira turma do STF, né, que está lá o Fux deixando a primeira turma indo para a segunda. Já fiz a piada, alguém já fez a piada também, que o Fux é de segunda, então não pode ficar na primeira. A gente olha claramente para esse contexto e analisa bem a nossa história. O Evangelho de Lucas, quando é escrito, já tinha acontecido tudo isso que nós narramos aqui, da morte do Senhor, da sua ressurreição. E eles aguardavam, e nós ainda aguardamos a sua volta. O Evangelho de hoje, ele nos questiona até que ponto nós estamos à disposição desse fogo. Porque esse fogo ele vai queimando. O fogo é sinal de purificação, também de iluminação. O fogo é sinal que nós estamos ficando melhor, porque a gente aprende na Bíblia que o ouro é provado no fogo. Talvez nós, em nossas brigas, em nossos cotidianos, em nossos conflitos pessoais, talvez não tenhamos tempo para oração, para pedir que o Espírito ilumine, para que o Espírito Santo, que é o símbolo do fogo, venha nos salvar, às vezes, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. Eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo e compartilhe esse vídeo se você está no YouTube. Eu sou Daniel Nonato. Não é guerra, é parto lento, é ruptura que traz clarão. O amor não é paz perfeita, é incêndio em construção. O fogo é o que resta do sonho, quando a ilusão se desfaz. É o gesto que acende o mundo, onde ninguém finge mais.